Saudações a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal do Comide da Diocese de Mossoró. Quero primeiramente agradecer pelo convite de poder participar dessa seleção de vídeos, essa sequência de vídeos com o objetivo de oferecer uma formação missionária para todos os missionários e missionárias da Diocese. De modo particular, agradeço ao Miqueias, o padre responsável que acompanha o Comide na Diocese, que me fez o convite. É um prazer, então, hoje poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho, nesses minutos que vamos compartilhar. O tema que me foi pedido, o tema que me foi proposto, foi a devoção popular, expressões de fé nas comunidades eclesiais missionárias. Bom, falar sobre isso não é simples, não é? Porque a devoção popular mexe com muitos elementos. Então aqui vou tentar destacar para vocês alguns elementos da devoção, aspectos positivos e desafios que estão presentes na devoção popular. Depois nós vamos ver como isso, pode ser então assumido no ambiente missionário, como a importância disso para a missão. E vamos concluir com a relação dessa dimensão da devoção popular com o processo de enculturação da fé, que faz parte da missão, faz parte do processo de evangelização. Então eu vou tentar tratar do tema abordando esses 3 blocos, tá bom? Então nós vamos para o nosso primeiro bloco, que é a devoção popular numa perspectiva mais ampla. O que é a devoção popular? Num conceito amplo, num conceito bem amplo, nós podemos dizer que a devoção popular é a vivência de fé que é cultivada no meio do povo através das práticas religiosas que são feitas, mas práticas religiosas que estão ali impregnadas, permeadas por elementos da cultura e da vida do povo. Então a devoção popular ela está muito ligada à experiência de fé com a vivência concreta das pessoas. Bom, esse é um conceito amplo. Tendo isso em vista, a gente pode então aprofundar olhando os aspectos positivos, que essa devoção popular traz para a vida e para a fé das comunidades. Veja, só para vocês, eu estou me baseando parte dessa nossa reflexão nesse material, o Diretório sobre a Piedade Popular e Liturgia, esse documento da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, que tem alguns dos elementos que nós estamos trabalhando aqui nessa reflexão, tá bom? Também estou trabalhando com alguns artigos, alguns materiais, de algumas pessoas que também pesquisam nessa área. Juntei aqui algumas coisas e fiz essa síntese. Então, esse conceito é mais ou menos o que está aqui nesse diretório, transformado com minhas palavras. E aí, a partir daí, vamos olhar então que elementos podemos considerar positivos e os desafios também que a devoção popular traz. Primeiro, os elementos positivos. A devoção popular ela tem de positivo o fato de que ela mantém vivo no meio do povo, das comunidades, o sentido do sagrado e o sentido do transcendente. As pessoas conservam essa abertura para Deus, esse sentimento de uma relação, de uma ligação com Deus, nas suas vidas. Isso permeia de muitas formas as relações sociais, familiares, de grupos. Então a devoção popular ela favorece um senso dessa presença de Deus na vida do povo, no dia a dia. Também a devoção popular ela ajuda nas comunidades a cultivar algumas atitudes e algumas virtudes interiores. Quais são, por exemplo, a paciência, a confiança em Deus, o sentimento de que o sofrimento tem sentido, diante da vida. Ou seja, a devoção popular ajuda as pessoas a olhar a vida com os olhos da fé, inclusive os momentos mais difíceis. Motiva as pessoas no desejo de agradar a Deus, dá às pessoas e fortalece nelas a capacidade de doar-se e até mesmo de sacrificar-se pelos outros.
alimenta uma liberdade diante dos bens materiais, um desapego, alimenta também um espírito de solidariedade e uma abertura para o outro, né? Alimenta também um sentido de caridade, de fraternidade e de família. Então, as virtudes, aqui alguns exemplos que a gente traz, são virtudes, qualidades, atitudes que a devoção popular alimenta e conserva no meio das comunidades. Também, outra coisa positiva é uma sensibilidade com a pessoa de Jesus e sua história, né? A devoção popular gera nas comunidades não só a reflexão racional, mas um sentimento que aproxima as pessoas, gera uma empatia com a pessoa de Jesus, especialmente na sua condição histórica. Nascido pobre, de Maria, perseguido desde pequeno, preso injustamente, morto na cruz, né? Esse caminho de Jesus marca muito a vida do povo, das comunidades, especialmente do povo da periferia, o povo mais que se sente muitas vezes mais excluído, marcado por um contexto de injustiça. Eles se identificam, a devoção popular ajuda eles a se identificarem com Jesus nesses aspectos e encontrar aí forças, coragem para então enfrentar a vida e superar essas condições. Outro aspecto positivo é que a devoção popular ela permite uma aproximação da mensagem do Evangelho com a própria cultura do povo. E aí você vai ter, em cada região no Brasil, por exemplo, associado a festas religiosas, né, de padroeiros, práticas culturais daquela região, né? Você vai ter, se eu não estou enganado, aqui na nossa diocese, acho que em Major Sales, né, tem lá uma manifestação cultural que acho que se chama o grupo dos caboclos, que se vestem com as roupas, né, que cobrem todo o corpo, tipo uma fantasia grande, né, parece como fosse uma espécie de fica parecendo uma pelugem, né? Eles ficam todos cobertos e eles fazem uma dança, tem todo um processo ligado à vida religiosa da comunidade lá. Se eu não me engano, a festa do padroeiro. Então a devoção popular ela aproxima o Evangelho da cultura do povo. Eles vão assumindo o Evangelho e traduzindo o Evangelho em expressões próprias da cultura daquele lugar. Então a devoção popular permite essa aproximação. Então veja que considerar a devoção popular na ação missionária, na ação evangelizadora, é muito importante. Ela tem inúmeros aspectos positivos que ajudam na ação missionária, no aproximar-se das pessoas, no dialogar com as pessoas, na partilha do Evangelho, no testemunho evangélico. Ela nos ajuda nesse processo. Bom, esse é um aspecto, né, os aspectos positivos. Porém, também tem desafios, né? E esses desafios têm que ser levados em conta pela ação missionária, pelo missionário, pela missionária, quando vai realizar a missão. Que desafios são esses? Né? Ou riscos, né? Podemos falar também assim. Primeiro, que a devoção popular, ela muitas vezes corre o risco de se afastar, né, dos elementos centrais da fé cristã e se prender aos elementos periféricos, né? Ou seja, se afastar, por exemplo, da centralidade da pessoa de Cristo e do mistério salvífico dele, na sua morte e ressurreição, né? Se afastar do sentido de pertença à comunidade, enquanto igreja, enquanto comunidade de fé reunida, e aí cair, por exemplo, naquela perspectiva de uma fé muitas vezes subjetiva, não é? De que a pessoa vive, ela e Deus, e perde o senso de comunidade. A perspectiva trinitária da fé, Pai, Filho e Espírito Santo, entre tantas outras. Há um risco de se afastar disso, porque a dimensão popular, a devoção popular, ela pode acabar se perdendo ao periférico, né? As práticas periféricas da fé, e perder o conteúdo central. É um risco. Um outro risco é
uma desproporção na forma como se celebra a fé. Ou seja, a devoção popular pode cair no problema de supervalorizar a celebração, por exemplo, dos santos e perder a perspectiva da soberania absoluta da centralidade de Cristo. E aí muitas vezes é mais importante a festa do santo do que a Eucaristia, por exemplo, né? Jesus eucarístico, no sentido de que em torno da Eucaristia se celebra o mistério pascal da morte e ressurreição de Jesus. Né? Então, a devoção, por exemplo, a determinados santos se torna muito mais importante, às vezes, em alguns momentos, na devoção popular, aos próprios elementos centrais da fé. Então, é um risco que está presente na devoção popular, dessa desproporção entre essas dimensões. Né? Também a devoção popular tem uma tendência a se afastar da Bíblia. Ela se prende a práticas e busca pouco texto bíblico. E isso é um risco também da devoção popular. Também se afasta da vida sacramental e se centrar mais nas práticas de piedade, né? Nas novenas, nas promessas, nas orações devocionais, e se perder de vista a vivência sacramental, né, da comunidade. Também um outro elemento, um outro risco que está presente é a tendência de separar o culto, a dimensão da fé, da vida. Ou seja, você faz as práticas de piedade, mas isso necessariamente não gera um compromisso de vida cristã concreto. Né? E isso é um risco também presente na devoção. Se eu cumpro minhas devoções, está tudo ok. Então a gente tem muito essa imagem, essas figuras, que são muitas vezes caricatas, em novelas, séries da televisão, quando tem personagens religiosos que estão ali, por exemplo, rezando o texto no oratório, e quando saem dali vão fazer maldades, né, contra os outros. Quer dizer, você tem a devoção e acredita que com isso você está bem com Deus, e todo o resto você pode fazer. Né? Então, essa separação da dimensão do culto da vida, do compromisso de vida concreto, de vida cristã, é um risco que está presente na devoção popular. Também é transformar a experiência de fé numa experiência utilitarista. Né? Eu assumo certas práticas religiosas porque por meio delas eu vou alcançar certa coisa de Deus. Né? Então eu rezo essa novena porque eu quero essa graça. Eu faço essa prática porque Deus vai fazer isso para mim. Então essa ideia meio utilitarista da fé é um risco que está presente também na devoção popular. Um outro elemento é a busca pelo espetacular. Não é? Ou seja, a devoção popular tende a supervalorizar o fantástico, o milagroso, o sobrenatural, né? O que causa admiração, não é? Deixa a gente assim extasiado. E essa busca do espetacular perde de vista, muitas vezes, o dia a dia da fé. A fé vivida no cotidiano. A fé que deve ser vivida e alimentada nas pequenas coisas da vida, do dia a dia. E, por fim, né, um outro risco que está presente é o risco de cair numa mentalidade que está ligado ao que eu falei agora anterior, que é o risco de cair numa mentalidade mágica, né, no fatalismo, numa ideia de que, né, se eu fizer isso, magicamente Deus vai resolver minha vida, ou no fatalismo, né, isso aconteceu porque Deus quis, essa desgraça aconteceu porque Deus quis, eu estou sofrendo porque Deus quis, esse sofrimento porque Jesus sofreu, eu também tenho que sofrer. Isso é o fatalismo, que muitas vezes não olha as causas desse sofrimento, que infelizmente, na grande maioria das vezes, por trás disso está a injustiça, está a exploração, está uma sociedade que exclui, que empobrece as pessoas, que concentra a riqueza na mão de poucos, né, em cima da pobreza de muitos, e a devoção popular pode mascarar isso com fatalismo, por exemplo. Veja agora esse período de pandemia que estamos vivendo. Né? Algumas pessoas acham fatalisticamente que governo não tem o que fazer, é a doença mesmo, quem pegar pegou, quem morrer morreu, fazer o quê? Né? Isso é fatalismo. É uma imagem, uma devoção de que
Isso acontece porque Deus quis mesmo e acabou-se, e você não entende que existem mecanismos que, se não funcionam de maneira a promover a vida, vão causar a morte. E a gente vai aceitar a morte como uma vontade de Deus e não como consequência de uma estrutura injusta, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. A devoção popular pode descambar nessa direção, né? Por isso, e aí entrando na segunda parte da nossa reflexão, é importante a missão levar em conta a devoção popular, né? Porque a devoção popular, ela, por um lado, ela favorece a vivência da fé nas comunidades, mas por outro, ela carrega esses riscos que nós acabamos de falar. Então, a missão, ela tem que levar em conta isso. Então, a primeira coisa que a missão tem que levar em conta, o missionário, a missionária tem que levar em conta, quando ele vai anunciar, vai ali em missão numa comunidade, é estar atento, né? Ouvidos abertos, olhos abertos, para conhecer a vivência de fé daquela comunidade. Reconhecer as expressões que manifestam a fé daquela comunidade, as expressões culturais, as expressões religiosas, as devoções, as práticas, né? Porque ao observar isso, se torna mais fácil estabelecermos um diálogo evangelizador com aquela comunidade. Se torna mais fácil encontrarmos caminhos aonde a boa notícia do Evangelho pode, então, enriquecer e ser enriquecida também com as experiências daquela comunidade. Então é importante levar em conta isso, porque se não levar em conta isso, é mais difícil o anúncio do Evangelho, que fica parecendo que a gente está chegando com uma coisa extraterrestre de cima para baixo. E quando a gente dialoga com a devoção popular, com a experiência de fé que já está presente na comunidade, a gente começa de baixo para cima, junto com a comunidade, né? A gente vai aprendendo e vai também enriquecendo a comunidade com a partilha do que levamos. Então isso é muito importante. Segundo, na missão, nesse processo, é preciso usar uma linguagem acessível. Por isso, conhecer as expressões, a cultura, a maneira como a comunidade vive a fé, nos ajuda a encontrar a linguagem que melhor comunique a mensagem cristã ali. Porque mesmo que ali se tenha uma vivência cristã, mas como nós vimos há pouco, você tem riscos presentes. Infelizmente, esses riscos estarão presentes ali na comunidade. E o missionário e missionária tem que ajudar não a destruir a devoção popular daquela comunidade, mas ajudar aquela devoção popular a amadurecer no caminho de fé cristã, de modo que esses riscos que estão presentes, infelizmente, na devoção popular, eles possam ser reconhecidos, identificados, reconhecidos e superados. Para que a devoção popular seja realmente um caminho de vivência da fé que leve as pessoas a uma vida cristã autêntica, madura. E aqui não é intelectualismo, não é dar cursos de teologia, não é encher a pessoa de teorias teológicas, não. Mas é ajudar elas a amadurecerem a fé e a vida a partir da Sagrada Escritura, né? E de todo o conjunto da fé que está presente na tradição da igreja e que eles de algum modo já têm presente lá. E que pode estar escondido, às vezes, diante de situações que distorcem a fé cristã. Por isso, a devoção popular, ela é um benefício, é uma porta aberta para o diálogo, mas também é um desafio. Porque exige do missionário e da missionária a capacidade de identificar o que edifica a comunidade, o que está sendo um entrave e como ele pode ajudar a comunidade a superar isso, né? Sem destruir a identidade da comunidade. Isso é muito importante, né? E, claro, perceber como a vida daquela comunidade, como a devoção popular naquela comunidade, ela alimenta a fé daquela comunidade em vista de uma prática concreta da caridade, né? Da solidariedade, da partilha. Porque ao identificar isso, a gente pode, então, contribuir nesse processo, enriquecê-lo, fortalecê-lo, ampliá-lo. Por exemplo, uma comunidade que tem a vivência da caridade, que basicamente é uma prática mais de assistencialismo, né? Ou seja, a comunidade se reúne e se preocupa com quem está com fome, então faz uma feira e leva para quem está com fome, né? Organiza momentos onde se faz partilha para juntar donativos para ajudar pessoas mais carentes, que é importante, mas
isso pode ser enriquecido na evangelização com a consciência de que aquela pessoa que eles estão ajudando está naquela situação de pobreza porque faltam condições para que ela possa ter um emprego, possa ter uma vida digna. Então a comunidade também pode evoluir na caridade para uma caridade também estrutural. Não só uma caridade imediata de assistência, mas uma caridade também que, na medida do possível, enfrente os desafios sociais, políticos, econômicos da sua comunidade. E que muitas vezes geram aquela situação de pobreza, e não só geram, mas perpetuam aquela situação de pobreza. Ou seja, fazem com que aquelas pessoas permaneçam naquela condição. Então, uma comunidade que vive a caridade, né, alimentada pela sua experiência de fé, né, nessa devoção popular que lhe é própria, ela pode amadurecer essa caridade também. E o missionário, ele entra aqui como aquele que colabora nesse processo. Então percebam que a missão aqui, você tem portas abertas e várias dimensões que podem ser trabalhadas, né? Desde a dimensão da vivência eclesial, da espiritualidade, né, de uma vivência cristã mais madura, a uma prática concreta da caridade, não só na assistência, mas também numa transformação social concreta. E o missionário pode contribuir em todas essas dinâmicas dentro e a partir da vivência de fé da comunidade, que nós chamamos de devoção popular. Bom, a última parte então, dessa nossa reflexão, de certo modo está ligada à segunda, porque é o desafio da enculturação da fé. O que é a enculturação da fé? É fazer com que a fé cristã, naquela comunidade onde está sendo anunciada, ela possa acontecer de dentro para fora, a partir da própria experiência da comunidade. Não é, eu não chego com um conjunto de doutrinas, de discursos e jogo sobre a comunidade, mas a partir da experiência da comunidade eu vou identificando aquilo que Justino falava, as sementes do verbo, não é, presentes na comunidade, os sinais de Deus, os sinais do Evangelho, os sinais da mensagem de Jesus ali presentes, e a partir desses sinais eu vou então animando, alimentando, para que esses sinais eles vão então se tornando mais visíveis e ajude a comunidade a amadurecer na sua fé. Por isso, para esse processo, repito, diálogo respeitoso. Eu não posso chegar e simplesmente condenar as práticas de fé daquela comunidade. Dizer que é superstição, que é isso, que é aquilo. Não. Inclusive, esse documento aqui é muito interessante, porque nessa parte, na parte de orientações pastorais, ele vai dizer isso, né? Não se pode chegar e simplesmente dizer que aquela vivência, a maneira como aquelas pessoas estão cultivando a sua fé, está tudo errado. Né? Que isso aqui não tem nada a ver com fé cristã, ou coisa parecida. Não. É preciso respeitar a caminhada, porque aquelas práticas ajudaram eles a se conservarem cristãos e a viverem a sua fé cristã. Porém, eu tenho que estabelecer um diálogo para, como eu falei um pouco antes, identificar os positivos, identificar os riscos e nesse diálogo, respeitando a maneira como essa comunidade vive a fé, ajudar ela então a caminhar e a amadurecer. Então, quais são os passos? Né? Nós podemos indicar aqui 4 passos para esse processo de enculturação, né, na ação missionária. Primeiro, identificar a cultura e assumindo que é de evangélico que está presente nela. Porque muitas práticas presentes na devoção popular, algumas dessas práticas, elas às vezes não têm nada a ver com o evangelho, são frutos de outros elementos culturais. Então é preciso identificar todos esses elementos e perceber o que já é, o que é realmente evangélico ali e o que talvez é fruto de outros elementos e que precisa ser dialogado, refletido à luz do evangelho. Verificar então os desafios, né? Ou seja, os riscos que estão presentes ali e que precisam ser enfrentados de alguma forma, porque eles distorcem a fé, eles desvirtuam o essencial da fé cristã. Né? Por exemplo, uma comunidade que não faz nenhum tipo de leitura bíblica, de estudo bíblico, de conhecimento da reflexão sobre a palavra, então ela vive a fé, mas sem contato com a Bíblia, né? Que é um dos riscos que nós vimos aqui em cima. Então o missionário tem que pensar como mudar essa situação e ajudá-los a descobrir que a Bíblia vai ajudá-los a viver melhor a sua fé cristã, porque nela está o fundamento da nossa fé cristã. Então, identificar esses elementos e perceber e buscar os caminhos de como enfrentar isso.
dar um testemunho autêntico do Evangelho, não é? Ou seja, o missionário precisa também, na sua palavra e na maneira como se coloca na comunidade, se tornar um sinal visível dessa vivência do Evangelho, que ajuda a comunidade também a descobrir valores, elementos que está presente na vida dela. E, por fim, né, ajudar aquela comunidade a se sentir igreja, a se sentir parte de uma comunidade maior que a igreja. Né? Perceber que eles não vivem a fé sozinhos, mas eles estão ligados a uma família maior, uma rede maior de comunidades que forma a Igreja de Cristo. Então veja que seriam 4 passos que nós teríamos, né, para esse processo de missão relacionado com a devoção popular. E eu quero lembrar aqui, né, já chegando às últimas considerações nessa nossa reflexão, das SEBs. Né? As SEBs, a experiência das comunidades eclesiais de base, ela é uma experiência que justamente procura ser essa presença missionária no meio popular. E que procura justamente conjugar a experiência popular de fé, a devoção popular, com uma evangelização que amadureça isso em direção à vida cristã mais madura, superando os riscos e valorizando os aspectos positivos. Então as SEBs, ela soube valorizar muito o catolicismo popular e trabalhar com isso. Né? É importante a gente olhar a experiência das SEBs e perceber que podemos aprender aqui com a missão. Né? Comunidade eclesial é esse lugar onde as pessoas partilham a vida como igreja e vivem a fé a partir da sua experiência de vida, da sua cultura. E essa experiência de fé vivida na sua cultura é o que nós chamamos de devoção popular. E isso tem que estar sendo alimentado, orientado e conduzido enquanto comunidade em direção à vivência cristã cada vez mais madura, mais autêntica, mais profética e mais missionária. Por isso, o desafio do missionário e da missionária é ajudar as comunidades a caminharem sempre nessa direção. Não há fórmula pronta, gente. E esse caminho que eu falei não é um caminho reto, que você começa aqui e vai terminar aqui, chegou no final, está tudo pronto. Não. Estaremos sempre buscando chegar nesse ponto ótimo, nesse final pronto. Porque a vida e as pessoas mudam. E os processos são dinâmicos. Então a missão também continua sempre. Vamos estar sempre buscando esse caminho de amadurecimento, de transformação, de formação e, ao mesmo tempo, procurando manter viva a devoção do povo, mas protegendo essa devoção do povo dos riscos e desvios que podem afastá-los da fé cristã. Então, é o desafio missionário na evangelização das nossas comunidades. Bom, espero que essa reflexão tenha contribuído e ajude vocês nesse caminho de formação. Estou à disposição, na medida do possível, para contribuir também nesse caminho. E desejo a todos, então, aqui já que estamos fazendo essa formação no final desse ano, de 2020, quero desejar a todos um final de ano abençoado, um Santo Natal, um abençoado Ano Novo, que nós possamos juntos viver a nossa fé, mesmo diante desse contexto atual de pandemia, vivemos a nossa fé com alegria, responsabilidade, sempre firmes na missão. Um abraço para todos.